Boa noite, senhoras e senhores, ladies and gentlemen. Estou aqui com o público ao vivo, que vocês não podem ver porque a câmera está virada na minha cara. Oi, gente! Profissão palhaça. Estamos agora com o lançamento feito do projeto Família de uma Mulher Só pelo PROAC 07 de 2022, que está sendo produzido esse ano. Mabê, como produtora, que está aqui na minha frente, atrás da câmera, e eu como gestora e também criadora do projeto, parte do elenco. Daqui a pouco eu vou falar das demais pessoas da ficha técnica. E entramos agora no assunto, no tema, profissão palhaça, que vai tratar da palhaçaria feminina e desse projeto que se chama Família de uma Mulher Só e que tem como tema central uma ação feminista, que eu não gosto de falar que é um projeto feminista, mas é um projeto que traz nele uma ação que ajuda a causa feminista. O que é a causa feminista? É uma causa que abre espaço para a voz das mulheres no mundo, porque afinal de contas, a voz ela antecede uma ação que constrói o mundo em que a gente vive. Quando a gente não tem espaço de fala, a gente não tem espaço de construção. O mundo é construído por quem tem espaço de fala. E hoje em dia quem tem espaço de fala é quem tem falo, principalmente os brancos. Falos brancos, tem muito espaço de fala e o mundo está sendo construído por eles. Né? Então é um projeto que funciona como uma ferramenta para abrir espaço de fala para as mulheres. E aí eu me sinto nesse lugar de representar um tanto de mulheres com os temas que eu trago nesse projeto, através da palhaçaria. Então eu falo aqui de um lugar da profissão de palhaça que é meu e que pode te servir para você que quer ser palhaço ou que já é palhaço e está procurando a sua linha de trabalho, né? Existem várias formas de atuar em diversas profissões. Na advocacia, por exemplo, existem várias áreas. Existe a civil ou civil? Civil. A civil, a trabalhista e etc, etc. Né? Na palhaçaria existe a masculina e a feminina e a tradicional e a moderna e a contemporânea e dentro de cada uma dessas linhas, outras sublinhas. E é isso mesmo. Cada um de nós vai escrevendo a sua história e dentro da nossa história a gente cria a nossa forma de fazer aquela profissão acontecer. Então, quando eu descobri a palhaçaria feminina, eu entendi que eu não estava conseguindo me satisfazer como palhaça porque eu estava tentando seguir aquilo que os homens falavam que tinha que ser feito. E eu entrei num dilema durante muito tempo, porque eu tinha certeza que eu era palhaça. Não é que eu queria ser, eu era. Mas quando eu ia para a cena, eu não me sentia bem. Eu me sentia humilhada, oprimida. Eu não me sentia me libertando das opressões e das humilhações que o mundo impõe para as mulheres. Tinha alguma coisa errada ali. E aí eu fiz um caminho muito doido, que até já falei para o pessoal que está aqui no presencial, que eu comecei quando eu estava fazendo muita palhaçaria, nesse ímpeto ansioso de me encontrar dentro do lugar da palhaçaria. E nessa ansiedade e nesse exagero, eu comecei a sofrer uns acidentes que não estavam sendo legais. E aí eu fui praticar yoga para ver se melhorava. No fim, eu fiz um grande desvio, passei 8 anos sendo instrutora de yoga, trabalhei a sério com isso. E quando eu cheguei num lugar de autoconhecimento já significativo, eu olhei no espelho e falei, eu sou palhaça. Tá errado isso aqui. Eu não nasci para ser professora de yoga. Honro tudo isso que eu aprendi, mas não é por aqui. Meu caminho é outro. E aí eu fui lá reabrir aquela porta da palhaçaria. Eu também arrepiei, ó. A Rô tá falando que pra mim que arrepiou, eu também arrepiei. E aí eu voltei lá, abri aquele baúzinho da palhaçaria, falei, sou atriz, sou palhaça, vou resgatar isso aí.
Vou resgatar isso aí. E aí, encerrei com a carreira de professora de yoga. Comecei a usar o conhecimento de yoga como moeda de troca, porque é um conhecimento muito valioso para ficar guardado. E também como um lugar de treinamento para carreira mesmo, para carreira de palhaça, para carreira de atriz. Porque o yoga ele é uma prática que te dá uma base de ação, né, de prontidão, é essa a palavra. Ele te dá uma base de prontidão. Tem muitas técnicas que fazem isso, que promovem essa prontidão. O yoga é uma delas e foi a que eu escolhi. Então, o meu treinamento para estar pronta, se alguém me chama e fala, vem substituir um ator aqui, vem fazer uma peça que já está pronta, eu preciso levantar ela em uma semana. Eu sou capaz de fazer isso. Primeiro porque eu estudei para isso, né? Eu fiz artes cênicas, tem vários estudos que a gente faz para ser capaz de fazer isso. E segundo porque eu encontrei essa prontidão dentro da prática do yoga, esse estado que me deixa pronta emocionalmente para topar fazer coisas desafiadoras. Claro que às vezes eu dou uma sofridinha, né? Que é legal, a gente também. Tá bom, vou lá, faço, consigo. Aí eu falo, ai, chorei à toa. Mas nunca é à toa, porque como eu dizia antes, a gente precisa ter esses lugares de extravasar aquele emocional que está apertando. Então tem que chorar um pouquinho, tem que gritar um pouquinho, tem que cantar no chuveiro, tem que espernear um pouco. Evitar espernear com as pessoas, né? Tem que esperneia com a parede, esperneia no chuveiro, né? Mas esperneia, dá umas porradas no travesseiro e vai lá e fala, eu sou capaz. E vai lá fazer o seu projeto acontecer. Família de uma Mulher Só nasceu desse esperneio. Esse esperneio que a gente passa em várias épocas da vida. Nesse caso, eu estava passando quando entrou a pandemia. Entrou a pandemia, estava morando em Portugal, fora do Brasil, recomeçando a minha carreira lá como atriz. Eu queria deixar o teatro e migrar para o cinema. Eu fui para lá para migrar para o cinema, entendeu? Aí fui lá, fiz book, fiz catei, fiz um monte de coisa, e curso, e blá, e lá, fiz um monte de filme como coadjuvante, e uma pontinha, não sei o que, pandemia. Acabou. Todas as filmagens que estavam previstas, derrubaram. De filme, de propaganda, que eu tinha acabado de pegar a minha primeira propaganda em evidência lá em Portugal. Passei no casting. Não vai mais ter a filmagem, porque estamos em pandemia. Até segunda ordem não tem mais filmagem. Eu triste lá, passei 2 semanas lamentando o fato e falando, não tenho o que fazer, eu preciso me recuperar emocionalmente porque não tenho o que fazer. Aí, sabe, cai aquela ficha, você fala, quando não tenho o que fazer? Aquela pergunta filosófica, se você não tivesse como fazer mais nada da sua vida, nada ia te dar dinheiro, nada. O que você quer que você faça? Não vai dar dinheiro, porque o dinheiro acabou. O que você faria? Nariz vermelho. Veio na minha cabeça só um nariz vermelho. Eu faria palhaçaria de novo. Tá bom, fui dormir com isso. Meu nariz estava guardado, eu tinha lá o meu nariz estava guardado. Eu tinha o meu nariz porque às vezes eu era chamada para fazer umas saídas, assim. Lá tem muito de desfile com banda, que toca jazz e essas coisas, e eles chamam artistas para fazer a intervenção junto com a banda. E eu tinha uma banda que sempre me chamava. Então, vira e mexe, eu fazia esse bico com eles, com a Mimosa. A Mimosa ia lá, azucrinar a banda enquanto eles tocavam. Então, inclusive, depois que eu me liguei que era um sinal, porque no ano anterior, eu tinha feito no dia 31 de dezembro, o último trabalho do ano, uma saída na corrida de São Silvestre com a Mimosa. A Mimosa foi andar na corrida de São Silvestre. Passava todo mundo correndo 10 vezes e a Mimosa estava lá no passinho. Me contrataram para isso, foi um trabalho maravilhoso. Eu estava só no passinho e as pessoas... já passava umas idosinhas correndo do meu lado 3 vezes. Oi, você vai ganhar, vai lá. Foi assim, incrível. E depois que eu me liguei, que isso era um pouco um sinal, assim, sabe? Caramba, foi a virada da meia-noite, eu estava vestida de palhaça. No ano anterior, sabe? Então eu resgatei o nariz. E a partir desse resgate... foi uma coisa muito na base da intuição, assim. Eu fui acordando e eu acordava, pegava o nariz, botava na cara e ia fazer as coisas da casa com o nariz.
Eu falava, eu não sei o que fazer, eu vou treinar, eu vou botar o nariz e vou ver o que acontece. Vou ver como é que eu me lembro desse estado. Porque o nariz, eu gosto de chamar ele de âncora. Ele é uma âncora para um estado diferenciado, uma presença diferenciada, uma presença que vê o mundo com um olhar de novidade. Aquilo ou aqueles que eu já vi todos os dias e que quando eu acordo sem nariz, eu falo, ai, de novo essa pessoa. Eu coloco o nariz e eu olho para ela e falo, oi, você é por aqui? Eu via você todo dia, mas com o nariz, não, é outro, muda. Te cata um negócio ali que, nossa, o mundo ficou novo outra vez e eu tenho descobertas a fazer. Então, o nariz me resgatou emocionalmente na pandemia. E o nariz me resgatou como mulher. Porque voltando a vestir o nariz como âncora, não como fantasia, é diferente também, tem quem vista o nariz como fantasia. E veja, isso não é uma crítica, já comecei falando que essa palestra é sobre o meu modo de trabalhar a palhaçaria e que existem vários modos. Então tá, eu vou tocar em outros modos, que são modos que eu já experimentei, e vou falar em absoluto do modo que eu estou escolhendo para mim hoje. Então, eu, usando o nariz como âncora, consegui passar pela pandemia um tanto quanto ilesa. É claro que eu também tive momentos de dificuldade, de tristeza, de luto. Todos nós tivemos e ainda temos, né? O processo do luto ainda não acabou. Mas o fato de eu ter vestido o nariz e ter ancorado essa emoção do mundo como um mundo novo todos os dias, e foi todos os dias, gente. Foi todos os dias. Eu acordava às 5 da manhã, sabe o Milagre da Manhã? Vocês já leram esse livro? Tem um livro que chama O Milagre da Manhã. E ele ensina várias técnicas para você fazer de manhã. Seja lá qual for a sua manhã. E essas técnicas te ajudam a ancorar um emocional que te prepara para viver um dia em que você vai ter força de ação para seguir naquele dia. E aí, eu tinha acabado de ler esse livro também, e ao mesmo tempo, assim, sabe? E aí eu acordava às 5 da manhã, na época, isso já faz uns 4 anos, eu estava morando com um parceiro que era de lá, e o nosso relacionamento já não andava muito bem, com a pandemia foi de mal a pior, já estava na ponta da separação, assim, e eu não me sentia vontade de fazer as coisas com ele acordado. Então eu acordava às 5 da manhã para ser eu, até a hora dele acordar. Entende? Então passava umas horas assim, como mimosa, lavava a louça, ia no banheiro, limpava a casa, até que eu tomei coragem e comecei a gravar algumas coisas. Botava o celular assim, ó, igual tá esses aqui, paradinho, e ia fazer as coisas de nariz, de pijama, do jeito que eu tava. Eu não punha maquiagem, nem me preparava da roupa, eu acordava, ficava de pijama e botava o nariz. O importante era botar o nariz para eu lembrar qual estado eu queria despertar, emocional, né? E assim nasceu esse impulso de criar algo novo com a palhaçaria, a partir dessa essência que eu fui encontrando nesse processo, nesse treinamento. E aí, durante esse treinamento, eu estava também num processo de autoconhecimento que envolvia o pensamento sistêmico. Algumas pessoas devem conhecer a constelação sistêmica ou constelação familiar. Eu estava num processo muito também orientada pela minha mãe, que está aqui, que também estava fazendo o processo dela e faz até hoje, né, mãe? E comecei a ler muito, a estudar muito sobre essa questão do pensamento sistêmico, né? Que é um pensamento que olha para as coisas a partir do ser humano. Então é cada ser humano que está dentro de um grupo que vai desbloquear os processos, seja de uma empresa, seja de uma família. E não o contrário. O que é o contrário do pensamento sistêmico? É o pensamento cartesiano, que antes do ser humano está o sistema. Né? A gente ouve muito isso, não vai dar porque o sistema não quer, porque o sistema não deixa, porque o sistema está fora do ar. Dane-se você, quase que eu falei um palavrão. Dane-se você, o sistema não quer trabalhar hoje. Né? E o pensamento sistêmico, de modo geral, e aí eu não estou falando da sistêmica enquanto terapia, tá, gente? Eu estou falando do pensamento sistêmico em contraposição ao pensamento cartesiano. O pensamento sistêmico coloca o ser humano no centro do sistema.
Então o sistema vai ser gerado a partir daqueles seres humanos que compõem ele, e não o contrário, né? Então eu estava estudando essa loucura aí, ao mesmo tempo que eu estava botando o nariz e fazendo as coisas. Aí eu comecei a pensar, como seria usar o pensamento sistêmico na palhaçaria? O que daria nisso? Porque eu sou a doida das misturas. Quando eu era criança, eu gostava de misturar fandangos com chambinho. Eu não sei se alguém aqui é a doida das misturas, mas eu gosto de banana com feijão. Uma mistura esquisita e eu gosto de experimentar. Então eu comecei a mexer na minha mente pensando o que seria isso, pensamento sistêmico dentro da palhaçaria. E eu fui cair no lugar da terapia sistêmica familiar. Porque, no fundo, quando eu comecei a aplicar o pensamento sistêmico na minha palhaçaria, eu ativei uma série de personalidades, não sei se eu posso chamar assim, que me eram muito familiares. Uma remetia à minha avó, outra remetia a quem eu era quando eu era criança, outra me remetia a uma adulta destrambelhada que eu já fui na minha juventude, outra me remetia a alguém que odiava ser mulher e queria ser homem. Porque o mundo para as mulheres é muito difícil. Aí eu comecei a falar, no fim, tudo volta pro sistema familiar. Aí eu comecei a entender que eu precisava expressar diversas facetas de mim. Eu precisava expressar aquela velha que estava dentro de mim, que eu aprendi a ser com as minhas 2 avós. 3 avós, tenho 3 avós. Com as minhas 3 avós, com a minha bisavó que cuidou de mim também, e eu tenho muito essa memória. Eu precisava expressar aquela necessidade masculina, tipo, deixa eu ver como é que é ser homem branco nesse mundo aqui, que é só jogar o pau na mesa que resolve. eu precisava experimentar essas expressões. E aí eu comecei a experimentar isso ficticiamente, colocando o nariz e direcionando a minha energia para aquela comunicação específica. Então hoje eu vou me comunicar como se só a minha velha estivesse aqui hoje. Tudo mais vai ficar dormindo. Hoje só esse homem aí que eu resolvi chamar de pai. É o pai. E assim nasceu a família Moá. A família Moá, que eu chamo de família de uma mulher só. Família de palhaços de uma mulher só. É uma família em que eu faço todos os palhaços. E os palhaços são personagens de uma família. A Mimosa é a chefona, porque a Mimosa é a minha palhaça primeira, é a da origem, é a raiz, né? E hoje eu tô encontrando uma Mimosa ali dos 40 e tantos anos, que é uma Mimosa que eu também desconheço. Para mim tá sendo uma novidade fazer palhaçaria com mais de 40 anos, porque quando eu tinha 20 eu era uma mulher e agora com mais de 40 eu sou outra. Então não venha me dizer que a minha palhaça é a mesma, porque não, eu não sou a mesma. Como é que ela vai ser a mesma? Ela mudou, a roupa dela mudou, muita coisa, o pensamento dela mudou, a raiva dela mudou. Entendeu? Ela já quebrou muito a cara. Aquela lá de 20 não tinha ainda quebrado a cara. Ela era, você falava, ai, nossa, que tonha. Entendeu? Ela era princesa. Ai, tudo era lindo. Ela era princesa, se apaixonava pelo príncipe e esperava o cavalo branco. A Mimosa, com mais de 40 anos, filho, não espere isso dela. Entendeu? Ela vai dar um golpe. Ela vai catar o cavalo e sair embora sozinha. Né? Então, nasceu a família Moá nesse contexto. Pandemia, autoestudo, terapias de autoestudo. Catei o nariz, falei, é isso que eu quero fazer. Não estou ganhando dinheiro, é isso que eu quero fazer. Né? E nesse momento usei o yoga para dar aulas online e aí eu consegui dinheiro dessa forma. Que tem gente que deve estar se perguntando, meu Deus, como ela conseguiu dinheiro? Foi assim, eu comecei a dar aula de yoga pela internet, porque era algo que eu sabia fazer, então o yoga se redimiu comigo, porque ele me salvou nesse momento, né? Dei aula de yoga, fiz esses treinamentos, né? Nasceu a família Moá, comecei a filmar, fiz um canal, porque o meu canal do YouTube pessoal começou a ficar uma zona. Falei, isso aqui não é um canal de uma atriz que se preze. Só tem que ter foto de book no meu canal. Não é assim meu canal hoje em dia. Mas eu separei. Fiz uma página só de palhaçaria, porque eu estava criando muito conteúdo. E uma coisa que eu fiz foi baixar meu nível de exigência estética. No pé, assim. Fui parar no pé. Eu botava a câmera lá e ficava fazendo, ia filmando e postava e pronto. Eu não ficava olhando pra minha cara e falando, não vou postar porque eu tô sem maquiagem. Ai, porque eu tô de pijama. Ai, porque apareceu o meu sutiã. Ai, porque... Não. Baixei, total, assim. Como um treinamento também. Não vou dizer que foi fácil.
né? E isso é uma coisa que nós mulheres precisamos treinar diariamente, baixar o nível de exigência estética, porque o mundo já nos cobra muito nesse lugar. Então, uma vez tendo baixado esse nível de exigência estética, eu pude compartilhar muito conteúdo. Oi, bichinho! Eu pude compartilhar muito conteúdo de palhaçaria que eu estava fazendo em termos de treinamento, de teste, e ter um retorno das pessoas que começaram a assistir, dos amigos, de pessoas que também fazem palhaçaria, e isso começou a se aprimorar. E quando isso começa a se aprimorar, eu falei, achei um lugar gostoso para trabalhar. E aí eu comecei a fazer cenas mais elaboradas, aí sim eu comecei a curtir isso também um pouco como cinema. Comecei a estudar a transição de cinema para poder mudar de um personagem para o outro. Aí eu consegui fazer uma primeira filmagem que aparecia todos os personagens. Aí eu consegui fazer uma que um personagem conversava com o outro, parecia que estava no mesmo ambiente, me sentia a noveleira da Globo, fazendo novela da Globo. Começou a ficar bonitinho, sabe? Aí eu falei, nossa, agora eu tenho um sonho novo, fazer isso no cinema. Continua sendo um sonho, ainda vou escrever esse projeto. E aí eu pensei, mas antes de fazer isso no cinema, eu quero testar isso no teatro, porque é de onde eu venho e é o que eu sei fazer. Né? Eu ainda não sei fazer cinema, eu sei atuar no cinema. Se me chamarem para atuar, eu já sei fazer isso, podem me chamar, manda job. Mas no teatro, né, eu tenho mais tino, eu conheço mais como é que funciona. As etapas de produção de um espetáculo teatral, linguagem, é muito diferente, né, Rô? É muito diferente, todo o processo de produção é diferente, a atuação é diferente. Então eu resolvi começar pelo teatro. E a partir daí eu comecei a desenvolver uma escrita solta sobre como seria fazer isso que eu fazia na internet, ali no ano de 2020, no teatro. Como seria. Até que eu estava no Brasil, abri o PROAC, tinha uma amiga minha produtora dando um curso de como escrever projeto para o PROAC, eu fiz esse curso e no curso ela ajudava a desenvolver o projeto. E botei esse projeto lá, falei, tenho essa ideia. Aí escrevi, aí falei, preciso de uma produtora. Aí minha mãe falou, fala com a Mabê. Falei com a Mabê. Aí falamos, gente, por que a gente nunca conversou antes? Por que a gente não conheceu desde antes? Tá sendo maravilhoso trabalhar com a Mabê. Maravilhoso, Mabê. Mesmo assim, ó, um encontro lindo. A gente já tá com outros projetos articulados aí que nós vamos continuar trabalhando juntas. Já tem um aprovado pro ano que vem, inclusive, que também é uma ação feminista. Agora ninguém para nós. Abrir um espaço, agora segura, abrir um espaço de fala que nós vamos colocar cada vez mais mulher dentro dele. Nós vamos abrir esse espaço. E aí, Mabê revisou o projeto, me deu várias broncas. Isso aqui não, isso aqui, não entendi nada, isso aqui não entendi, ó. Essa parte aqui você lê de novo e escreve de novo, daí eu vou ver se eu quero participar. Aí passei a madrugada falando, ela tem razão. Eu também não entenderia no lugar dela. Isso aqui é coisa que tá dentro da minha cabeça, só. Foi interessante eu não te conhecer. Foi maravilhoso. Porque daí eu consegui ver seu projeto sem você falando. Exatamente. Porque você, quando você fala, depois você escreve, a gente... Outra coisa, né? Mas Mabê me deu várias dicas que eu falei, ela tem razão, reescrevi todo o projeto. Dia seguinte, liguei pra ela, falei, reescrevi, lê de novo. Aí ela leu e falou, agora eu entendi. Agora bota meu nome aí que eu quero fazer. Agora sim. E aí... Deu a mão de uma produtora? Nossa senhora, gente, não abram mão de uma produtora experiente. Não pensem que vocês sabem fazer tudo sozinhos. Vocês não sabem. Tá? Eu não sei, vocês não sabem, a gente precisa de uma equipe, tá? E uma equipe bem paga para trabalhar direito. Então, eu vou falar disso daqui a pouco. Então, eu comecei pelo fim, né? Eu fiz aqui a minha tabelinha, mas eu comecei pelo fim, agora eu vou voltar lá pro começo. Comecei falando como que nasceu a família Moá, e a família Moá deu vida a esse projeto, que ganhou em primeiro lugar no PROAC 07 2022. Ganhou em primeiro lugar graças à revisão da Mabê, que se dependesse de mim, ó, ia falar, nossa, não entendi nada. O avaliador lá do PROAC ia falar, nossa, a menina é doida, não entendi nada. Ganhamos em primeiro lugar, eu e a Mabê,
tá? Eu e a Mabê e uma equipe de mulheres, sobretudo mulheres, da cidade de Limeira. Esse projeto foi enviado pela cidade de Limeira, porque naquele momento eu estava morando aqui. Eu moro aqui, mas não moro mais aqui, porque agora eu moro em Hortolândia. Mas é que é quase aqui, né? É do lado. Não gostar de mudar de casa, hein, Eliana? Nossa Senhora, né? Sou meio cigana. Não posso falar nada. Mas estou agora trabalhando com uma B, então, né? Nossa sede é aqui, ó. Considero, eu sou de casa. Nossa sede de produção é em Limeira. Então, ainda estamos fazendo projetos por Limeira. Do ano que vem, Fazedora de Anjos também é por Limeira. Aguardem. Ano que vem a gente estreia a Família de uma Mulher Só e começa a produzir Fazedora de Anjos. Tudo com temática feminista. E onde eu tava mesmo? Eu tava lá na Família Moá. E aí fiz os vídeos, né? E aí criei o projeto e o projeto passou em primeiro lugar. E tem uma equipe feminina, muitas mulheres no projeto. Diretora Rafaela Oiara, daqui de Limeira. Produtora Mabê. Dramaturga Soraya Costa, indicada a vários prêmios aí, que tá gabaritando. A gente brinca, eu e a Soraya, as duas gabaritando edital. A gente brinca nós duas, a gente se liga, se fala de vez em quando. Aí eu, e aí, gabaritadora de edital? Ela fala pra mim, eu falo pra ela. Vocês são da mesma turma, né? A gente se formou juntas em artes cênicas, eu e a Soraya. A gente foi da mesma turma. Uhum. Ela se formou lá, a gente se formou juntas. A gente é da mesma turma de artes cênicas da UEL. Formamos em 2004. Esse tempo, hein? Esse tempo. E quem mais que tá nesse projeto? A advogada Eliana Rocha. Todo mundo fala, não precisa de advogado no projeto. Vocês não sabem o tanto de pepino que eu tive para resolver nesse projeto, gente. Precisa de advogado no projeto. Muita gente me falou, ai, tira advogado do projeto, se precisar o produtor resolve. Coitada da Mabê. Se ela tiver que resolver tudo aquilo sozinha, coloquem um advogado no projeto. Se vocês não usarem essa verba, vocês redistribuem, né, Mabê? A produtora fazendo assim, ó. Redistribui, porque até 20% você pode redistribuir. Só que garante que se você tiver um problema, você vai ter um advogado para resolver o problema. Porque se você não tiver um advogado que fez um acordo inicial com você, que vai cobrar aquele preço, seja lá o que ele tiver que resolver dentro do projeto, você nunca mais vai conseguir um advogado para cobrar aquele preço. Você nunca mais vai conseguir. Eu tenho a sorte que eu tinha uma mãe advogada e agora uma irmã também. Agora tem 2 advogadas na família, não mexe comigo, tá? Eu tô assim, ó, tô bem de advogadas. Mas eu paguei pra ela, tá? Pode falar isso? É minha mãe, mas, gente, desculpa. Ela é profissional. Enfim, né, a minha mãe entrou como advogada. E aí temos mulheres... Tem mais mulher de Limeira no projeto? A Maria Helena, meu Deus, ela vai me matar, ela é minha amiga de infância. Maria Helena, eu só esqueci de você porque você não veio. Estamos kits. Estamos kits. Maria Helena, minha amiga de infância, que é arquiteta e faz desenhos de roupa e acessório de cabeça, fez todo o figurino da família Moá. E sentei com ela um dia para contar do projeto, eu nem tinha escrito ainda. Ela falou, meu Deus, tô tendo uma visão dos figurinos, posso fazer? Aí ela já desenhou tudo, falou, tó. Ela, tipo, queria me dar o desenho, não, tó, usa aí, de graça. Eu falei, não, amiga, então você assina lá e entra no projeto, eu te dou um cachê, né? Aí ela entrou como figurinista. Temos também a Flávia Salviati, que é a preparadora vocal do projeto, porque eu tenho a intenção de me vestir com os personagens, né? A gente ainda tá definindo um pouco, assim, quais que eu vou vestir e quais que não. Porque no vídeo você consegue fazer efeito e aparece com todo, mas no teatro é uma dificuldade solucionar isso. Como é que você aparece com todos os personagens de uma maneira mágica, digamos assim, porque é uma exigência minha. Eu não quero me trocar na frente do público. Poderia ser uma escolha. Eu poderia simplesmente me trocar na frente do público, mas eu quero fazer de outra forma. Então a gente está encontrando soluções para isso. Por isso que eu estou usando objetos, bonecos, outras coisas que representem os personagens, para que haja uma cena enquanto eu estou trocando de roupa. Estamos solucionando dessa maneira. E aí, uma vez que a gente está produzindo tudo isso pelo PROAC, nós tivemos uma verba, né? Que foi, claro que eu vou falar aqui, porque todo mundo sabe, é só entrar no PROAC Editais que vocês vão saber, 100 mil reais que a gente ganhou. Aí as pessoas falam, nossa, 100 mil reais, eu faria 5 espetáculos.
Me fala mais sobre isso. Não faria. Você não faria. Porque a gestão de 100 mil reais é para ser distribuída para as pessoas da equipe. E aí tem taxas, e aí tem imprevistos. E aí você faz o projeto em 2020, ele é aprovado em 2022, em 2023 ele vai ser executado. Qual foi a inflação desse período? Você vai pagar para as pessoas um dinheiro que ela previa que ia dar para bancar um monte de coisa e não dá. E fora que um projeto de lei de incentivo, ele não é feito em poucos meses ou semanas. Ele dura um ano. A gente está desde o quê? Fevereiro, produzindo esse projeto. E ele ainda não estreou, ele só vai estrear em fevereiro do ano que vem. Então é um ano de trabalho com 100 mil reais para uma equipe de 17 pessoas. Por aí, que eu falei alguns nomes aqui, mas eu não falei todo mundo. Tem a Janete Humanes, que são sonoplastas, ainda, que são 2 pessoas. Tem o Tom, que é o desenhista, que está fazendo toda a arte. Tem o Tiago, ai, meu Deus, esqueci o nome da moça. Como eu não gosto de esquecer o nome das pessoas. Porque eu não conheço ela pessoalmente, tá? Justificando. Karina, acho que é Karina. A moça do marketing. A moça do marketing! E o Tiago, que são da imprensa. Então, é uma equipe grandona. Tem a Maíra, que está na iluminação. Tem o operador de luz, que nós vamos chamar. O operador de som, que nós vamos chamar. Né? Então, é uma baita de uma equipe para produzir um projeto durante um ano com 100 mil reais. Calcula, divide 100 mil reais por 20 pessoas por 12 meses. É muito dinheiro? Não é muito dinheiro. A gente faz milagre. A gente faz milagre, a gente quer fazer bonito e a gente dá conta de fazer, mas, sinceramente, ainda a gente precisa batalhar para ter mais verba na cultura, muito mais. E aí, voltando aqui para o primeiro tópico que eu coloquei, que é sobre isso, que nesse ano de 2022 nós tivemos uma quantidade de projetos inscritos absurda, porque foi o retorno da pandemia. E a gente estava com um edital de porte maior financeiro parado. Então, quando voltou a acontecer, todos os artistas ficaram insanamente querendo se inscrever. Então, teve uma quantidade de inscritos bizarra, assim. Eu não sei falar em números, você sabe, Mabê? Eu não sei falar em números, mas assim, foi uma quantidade bizarra. Tipo, 3, 4 vezes mais do que estavam acostumados a receber de inscrição. Nossa, eu vou falar por baixo, sem falar. Não, deixa quieto. O importante... Muito mais de 1000, né? Muito mais. 1000 projetos foi só em uma área. Pensar que nós temos várias, né? O nosso passou em circo, produção de espetáculo inédito. Então, Família de uma Mulher Só é um projeto de produção de espetáculo inédito em circo, né? Justificando que é de palhaçaria feminina. A questão é que apenas 5% dos projetos inscritos foram contemplados. 5%. 4 não chega nem a 5, né, Mabê? Menos de 5. Então, assim, é pouco demais. Tem muita gente, muito artista bom, muito projeto bom ficou de fora. Artistas, o seu projeto não é uma porcaria. A verba é que é pequena. Eu tenho que registrar isso no YouTube. Porque a gente se sente tão mal quando o nosso projeto não passa. A gente acha que o nosso projeto é horrível. Não é isso. Eles precisam achar como é que tem um amigo nosso que foi parecerista, né? Que falou esses dias pra gente, a gente precisava achar piolho em cobra. Inventar critério. Inventar critério, porque não tinha como. Tinha um monte de projeto incrível e eu tinha que escolher um. Porque não tinha verba para todo mundo. E continua sendo assim. Então, o nosso projeto é bom, poxa. E eu não estou falando isso do lugar de uma pessoa que ganhou em primeiro lugar do nada. Eu estou falando isso do ponto de vista de alguém que escreve projeto há 20 anos e finalmente conseguiu pegar um primeiro lugar. Por quê? Porque o tempo se encontrou com o espaço e eles falaram, agora é a hora dessa pessoa. E não é só por um milagre, não é isso. É também porque o tema do meu projeto chegou num momento em que esse tema está sendo debatido pelo mundo. Que é um tema que atravessa as dores femininas. Esse tema está em alta. Então eu dei a sorte, porque é óbvio que eu não parei para pensar nisso. Tem gente que pensa? Tem.
Eu conheço artistas estrategistas que olham o jornal e falam, o que está em alta? Vamos fazer um projeto sobre isso esse ano. Tem um monte de gente que trabalha assim. Eu não consigo. Às vezes eu até gostaria de conseguir, viu? Porque aí ganha projeto todo ano. É uma estratégia. Estou falando abertamente, é uma estratégia. Quem quiser pegar um tema que está em alta e conseguir desenvolver um projeto que fique minimamente coerente, vai passar. Porque isso é uma coisa que eles olham muito. Precisa de uma coisa que não faz nenhum sentido para selecionar, que nem está na regra, pega esse tema aí que está em alta, pega o título, esse título está em alta. Sabe as palavras que a gente pesquisa no Google, que o que está mais em alta aparece em primeiro lugar? É meio isso. É uma roleta russa, né? Então, acho que eu não trabalho assim, usando isso como estratégia. As questões do feminino e da mulher estão no meu projeto de vida. Eu fiz uma retomada assim, de tudo que eu produzi desde que eu comecei a fazer teatro, e foram muitas produções, não só minhas, como de pessoas que me contrataram, mas todos os projetos para os quais eu digo sim, têm relação com temas da mulher, com temas do feminino. E isso tem sido uma constante não planejada. Eu tenho sido magnetizada por esse tema, por essa temática, né? E agora eu tomei consciência. Eu falei, poxa, é uma temática que atravessa toda a minha carreira. Não comecei agora a falar sobre isso. Então, obviamente, que depois de 20 anos eu ia conseguir elaborar um projeto que falasse sobre isso de uma maneira muito consciente, né? E aí, encontrando mulheres, já citei aqui o caso da Mabê, também tive muitas conversas com a Rafaela, com a Soraya, com a minha mãe, Eliana Rocha, com a minha irmã jovem aqui, que está aqui, Rafaela, que agora também está fazendo teatro, influências. E todas essas conversas nos tornam cada vez mais conscientes. E aí eu chego num ponto que é daquele lugar de fala. Para ganhar espaço de fala, a gente tem que saber do que a gente está falando, porque senão ninguém vai querer escutar. E do meu ponto de vista, para saber o que a gente está falando, a gente precisa se ouvir e ouvir as outras mulheres, as outras pessoas que estão falando das mesmas coisas que nós estamos falando. Então, quando a gente tem a oportunidade de fazer esse tipo de conversa e eu posso falar, eu estou me ouvindo. Através do olhar de vocês. Eu me escuto, eu me analiso, eu me critico e vou tomando cada vez mais consciência disso que eu quero falar, né? E aí os meus projetos vão se formatando a partir dessa nossa conversa, desse nosso diálogo. E aí essa contrapartida passa a valer a pena. Essa contrapartida aqui. Isso aqui é uma contrapartida que a gente está cumprindo do PROAC, lançamento do projeto Família de uma Mulher Só e palestra, Profissão Palhaça, que eu resolvi fazer presencial e tem uma galerinha aqui comigo que eu estou amando falar para eles, por isso não estou olhando tanto para vocês, perdão. E aí eu passo a cumprir essa contrapartida gratuitamente. Eu poderia colocar um cachê, mas eu preferi pagar a minha equipe, tá? É uma escolha também, tá? Eu podia diminuir o cachê de algumas pessoas da equipe e me pagar para estar aqui falando, mas eu prefiro gerir o projeto de outra forma. Assim como a Mabê, ela também não está recebendo um cachê para abrir o espaço dela, passar o dia inteiro fazendo faxina, né? O espaço tá maravilhoso para receber as pessoas. E tá aqui ainda com disposição, né, acompanhando a gente. Assim como o Edu, que também tá no projeto e tá aqui atrás da câmera me ajudando a filmar e a deixar aqui no Instagram para vocês assistirem ao vivo. Já que você apontou... Obrigada. Ele vai falar, gente. Não, é uma questão técnica. Tá. A gente tem uns 15 minutos aqui de vídeo só. Tá, que horas são, por favor? 10 para as 8. Ótimo, já tô finalizando, tá bom? Aqui grava mais 15. Tá, eu vou... Não, eu vou já fechar, porque eu já passei por tudo aqui. E aí eu faço essa contrapartida, que é social, porque, né, é uma conversa bacana para vocês, para mim e para as pessoas que vão depois assistir e vão se interessar em ir lá assistir o espetáculo, e acho que a partir daí a gente vai abrindo portas de conversas que abrem esse campo do social. E o que uma contrapartida espera é tratar de questões sociais, é uma abertura crítica, é um pensamento mais desenvolvido, mais aprofundado sobre as questões que a gente aborda no espetáculo. E aí, nesse espetáculo, gente,
eu, falando agora um pouco de um lugar mais técnico, eu resolvi também experimentar as minhas pesquisas fazendo cruzamentos de estéticas. Então, eu gosto muito, por exemplo, do teatro pós-dramático, que é uma denominação para um tipo de teatro, um tipo de estética teatral, né? É uma plasticidade, um visual, uma experimentação que é denominado pós-dramático. E eu resolvi juntar o teatro pós-dramático com a palhaçaria feminina. E eu tô chamando isso de circo-teatro pós-dramático. Existe? Não sei, tô tentando fazer existir. Tá existindo agora, vai existir quando a gente estrear, né? A diretora já desistiu de mim. Ela fala, você é doida, eu não consigo entender suas ideias. E olha que ela é pós-dramática, hein, gente? Mas, ó, eu tô me saindo uma bela pós-dramatiqueira, mais do que ela. E aí, assim, eu tô conseguindo outros olhares de fora que me ajudam a cruzar as coisas e tô chegando numa estética com conteúdo, que são duas coisas que com conteúdo que eu gosto, né? Porque o teatro pós-dramático, apesar da estética, ele tem conteúdo. Não é disso que eu tô falando, mas com conteúdo que tem a ver com a palhaçaria feminina. Então, como é que eu faço palhaçaria usando uma estética que é completamente diferente do que as pessoas estão acostumadas a ver no circo. Então, vocês não vão chegar no meu espetáculo e ver uma tenda de circo montada. Vocês vão ver outras coisas que aparentemente não tem nada a ver com circo. Mas aí depois que vocês assistirem, eu vou querer conversar de novo. Pra gente falar sobre isso, sobre essas tentativas, essas experimentações, essas misturas. Isso, inclusive, é uma maneira de eu tentar descobrir o que é a minha palhaçaria, né? Mas a palavra palhaçaria, ela vem para diferenciar isso, essa coisa do circo? Acho que vem, né? Porque ou palhaçaria engloba tudo. Não, palhaçaria também já se desmembrou em palhaçaria de circo, que a gente chama de lona, que é a tradicional e que é exclusivamente dos homens. E aí isso é um tema para outra palestra. E a palhaçaria que foi para o teatro, que é dos mimos, e a palhaçaria de rua, e agora a palhaçaria feminina, que as mulheres perceberam que estavam fazendo uma palhaçaria que não lhes convinha, e falaram, peraí, vocês estão me obrigando a fazer um negócio aqui de um jeito que não é o meu jeito. Quero provar outro jeito de fazer isso aqui. Então é isso, tô provando um jeito de fazer, que é o meu jeito. Que pode sim dar errado e eu posso sim quebrar a cara. Mas quebrar a cara na palhaçaria é um presente. Então quebremos a cara. É isso que a gente deseja. Que as palhaças quebrem a cara e saiam felizes da história, no sentido palhacístico. Porque quebrar a cara é um presente dos anjos, é isso que a gente fala na palhaçaria. Quando algo dá errado, deu certo. Porque você ganhou um presente para improvisar em cima dele. E o palhaço e a palhaça, que são perspicazes em receber esse presente, eles dão saltos na sua qualidade de representação e de estar, né, de estado palhacístico, de presença, isso, obrigada. Eles dão saltos no seu estado de presença. E aí, para finalizar a nossa palestra de profissão palhaça, eu quero falar um pouco do que é a minha busca pessoal. Eu botando a mão no microfone, desculpa, gente. Dei um grito agora, na orelha do YouTube. A minha busca pessoal, como atriz e como palhaça, é criar espetáculos em que as pessoas possam rir e chorar ao mesmo tempo. Porque na vida, a gente nunca tá só triste ou só feliz. As coisas acontecem em paralelo, tudo junto ao mesmo tempo. Então, para mim, a alegria e a dor vêm do mesmo lugar. E quando a gente aprende a conviver com essa dualidade, fica mais leve viver. Porque a gente vai quebrar a cara muitas vezes. Aí eu tô falando da vida, não do palco da palhaçaria. A gente vai quebrar a cara de maneiras dolorosas. A gente vai levar a rasteira de que a gente menos espera. Né? A gente vai sofrer golpes que parecem, às vezes, irrecuperáveis. A gente vai morrer e ressuscitar muitas vezes. E se a gente entende que naquele momento em que a gente está morrendo, existe vida em algum lugar dentro de nós, a gente se agarra a esse fiozinho e segue. E segue, inclusive, fazendo palhaçaria. Nem sempre o palhaço e a palhaça estão felizes, mas eles sabem se agarrar ao fiozinho de vida que sempre vai estar ali. Acho que pra mim esse é o grande ganho da palhaçaria. Eu aprendi a me agarrar nesse fiozinho de vida. E isso me salvou. Como eu contei aqui na pandemia, mas me salvou outras vezes.
E é disso que eu vou falar no Família de uma Mulher Só. Família de uma Mulher Só conta a história real de uma mulher que morreu e voltou para contar. Uma mulher que viu a morte e voltou para contar. Então é sobre isso. Espero vocês lá no Teatro Vitória em fevereiro. A gente ainda não tem o dia, estamos esperando fechar a agenda do teatro, né, Mabê? Mas assim que tiver o dia, ele vai ser divulgado nas mídias de Limeira, no Mabê Cultural, a Nina Rocha, Família Muá, Eduardo Salzani, Rafaela Uiara, Soraya Costa, Flávia Salviati, Maria Helena Rossetti, todo mundo que está no projeto vai ajudar a divulgar essas datas e todos vão saber. Né? Eliana Rocha, Rafaela Camargo, Rosângela também que está aqui, as amigas. e aí vocês vão ficar sabendo. Então, por hoje é isso. Muito obrigada por me escutarem, por partilharem comigo esse tempo. E, gente, filmamos! Vai ficar no YouTube!